Espírito de sabedoria, aquieta em mim o ruído que faz todas as opções parecerem urgentes. Há decisões que exigem rapidez, mas muitas outras ficam piores quando são tomadas apenas para aliviar a ansiedade de escolher. Eu preciso aprender a suportar o intervalo entre a pergunta e a resposta. Preciso aceitar que clareza nem sempre chega como uma certeza repentina. Às vezes, ela se forma quando reúno informações, observo consequências, ouço pessoas confiáveis, reconheço meus limites e permito que o tempo revele aquilo que a pressa esconderia. Deus, guia-me sem alimentar em mim a expectativa de sinais mágicos para cada escolha cotidiana. Dá-me uma consciência treinada, valores coerentes e humildade para aprender. Se existe informação disponível, que eu a procure. Se uma decisão afeta outras pessoas, que eu considere o impacto. Se eu estiver emocionalmente alterado, que eu reconheça esse estado antes de tratar impulso como convicção. Quero uma fé que amadureça meu julgamento, não uma fé usada para evitar o trabalho de pensar. Ensina-me a pensar com honestidade quando preciso escolher entre uma oportunidade atraente e um compromisso que preserva valores que considero essenciais. Que eu considere aquilo que perderia em cada alternativa e não apenas aquilo que ganharia. Toda escolha relevante organiza prioridades e muitas vezes revela renúncias que preciso assumir conscientemente. Peço prudência quando duas alternativas parecem boas e não existe uma resposta perfeita, apenas consequências diferentes a assumir. Que eu registre razões, confirme detalhes e perceba o que estou supondo sem evidência. Depois, quando houver base suficiente, dá-me coragem para decidir e parar de reabrir a mesma escolha apenas por insegurança. Quando me encontro diante de uma escolha, quando uma decisão envolve dinheiro e o entusiasmo tenta esconder custos, riscos, prazos ou condições pouco claras, desacelera meu raciocínio. Mostra-me se estou decidindo por valor, medo, orgulho, cansaço ou pressão. Nomear a força que me empurra pode mudar a qualidade da decisão. Sabedoria também inclui saber revisar. Se eu perceber que uma decisão precisa ser ajustada, livra-me de defender um erro apenas para manter a aparência de coerência. Prefiro uma rota corrigida a uma insistência alimentada pelo orgulho. Que eu escolha com consciência e aceite aprender com os resultados. Eu busco tua direção quando alguém pressiona por uma resposta imediata e a urgência parece servir mais ao interesse da outra pessoa do que ao meu. Aproxima conselhos competentes, mas conserva em mim responsabilidade pela decisão. Que eu não terceirize escolhas difíceis para depois culpar quem aconselhou caso o resultado não seja o esperado. Eu te peço sabedoria quando devo separar fatos confirmados de boatos, interpretações, expectativas e receios que minha mente acrescentou. Ajuda-me a identificar quais informações realmente faltam e quais dúvidas são apenas a tentativa de alcançar certeza absoluta. Que eu escolha com base suficiente, aceitando que nenhuma decisão humana elimina toda incerteza. Dá-me clareza quando uma escolha importante depende de conhecimento técnico que eu não possuo e preciso consultar quem entende do assunto. Se a questão puder ser dividida em etapas, ajuda-me a não tratá-la como um bloco impossível. Talvez eu não precise decidir tudo agora. Talvez precise apenas produzir a informação necessária para a próxima escolha. Sabedoria também inclui saber revisar. Se eu perceber que uma decisão precisa ser ajustada, livra-me de defender um erro apenas para manter a aparência de coerência. Prefiro uma rota corrigida a uma insistência alimentada pelo orgulho. Que eu escolha com consciência e aceite aprender com os resultados. Senhor, amadurece meu julgamento quando meu orgulho resiste a admitir que um plano antigo deixou de fazer sentido diante de novas evidências. Dá-me liberdade para mudar de opinião quando os fatos mudarem. Coerência não significa repetir indefinidamente uma decisão antiga.
Pode significar permanecer fiel aos valores enquanto a estratégia é revisada. Concede-me discernimento quando o medo de desagradar alguém pode me levar a aceitar condições que ultrapassam limites razoáveis. Antes de concluir, que eu examine interesses, custos, consequências e alternativas. Livra-me de selecionar apenas os fatos que confirmam o que eu já queria fazer. Ensina-me a pensar com honestidade quando a vontade de provar alguma coisa se mistura ao desejo verdadeiro de construir um caminho coerente. Que eu considere aquilo que perderia em cada alternativa, e não apenas aquilo que ganharia. Toda escolha relevante organiza prioridades e muitas vezes revela renúncias que preciso assumir conscientemente. Sabedoria também inclui saber revisar. Se eu perceber que uma decisão precisa ser ajustada, livra-me de defender um erro apenas para manter aparência de coerência. Prefiro uma rota corrigida a uma insistência alimentada pelo orgulho. Que eu escolha com consciência e aceite aprender com os resultados. Peço prudência quando lembro de uma decisão ruim e fico tentado a tratar toda nova escolha como se terminasse da mesma maneira. Que eu registre razões, confirme detalhes e perceba o que estou supondo sem evidência. Depois, quando houver base suficiente, dá-me coragem para decidir e parar de reabrir a mesma escolha apenas por insegurança. Quando me encontro diante de uma escolha, quando preciso avaliar não apenas o benefício imediato, mas também o efeito de uma escolha daqui a algum tempo, desacelera meu raciocínio. Mostra-me se estou decidindo por valor, medo, orgulho, cansaço ou pressão. Nomear a força que me empurra pode mudar a qualidade da decisão. Eu busco tua direção quando devo reconhecer que permanecer indeciso também produz consequências e pode se tornar uma decisão por omissão. Aproxima conselhos competentes, mas conserva em mim responsabilidade pela decisão. Que eu não terceirize escolhas difíceis para depois culpar quem aconselhou, caso o resultado não seja o esperado. Sabedoria também inclui saber revisar. Se eu perceber que uma decisão precisa ser ajustada, livra-me de defender um erro apenas para manter aparência de coerência. Prefiro uma rota corrigida a uma insistência alimentada pelo orgulho. Que eu escolha com consciência e aceite aprender com os resultados. Eu te peço sabedoria quando uma opção parece simples porque transfere o custo real para outra pessoa ou para um momento futuro. Ajuda-me a identificar quais informações realmente faltam e quais dúvidas são apenas a tentativa de alcançar certeza absoluta. Que eu escolha com base suficiente, aceitando que nenhuma decisão humana elimina toda incerteza. Dá-me clareza quando minha intuição sinaliza desconforto, mas eu ainda preciso investigar fatos antes de transformar sensação em conclusão. Se a questão puder ser dividida em etapas, ajuda-me a não tratá-la como um bloco impossível. Talvez eu não precise decidir tudo agora. Talvez precise apenas produzir a informação necessária para a próxima escolha. Senhor, amadurece meu julgamento quando recebo conselhos contraditórios de pessoas que me amam, mas enxergam a situação por perspectivas diferentes. Dá-me liberdade para mudar de opinião quando os fatos mudarem. Coerência não significa repetir indefinidamente uma decisão antiga. Pode significar permanecer fiel aos valores enquanto a estratégia é revisada. Sabedoria também inclui saber revisar. Se eu perceber que uma decisão precisa ser ajustada, livra-me de defender um erro apenas para manter aparência de coerência. Prefiro uma rota corrigida a uma insistência alimentada pelo orgulho. Que eu escolha com consciência e aceite aprender com os resultados. Concede-me discernimento quando o desejo de segurança absoluta me impede de escolher, embora nenhuma alternativa humana ofereça garantia total. Antes de concluir, que eu examine interesses, custos, consequências e alternativas. Livra-me de selecionar apenas os fatos que confirmam o que eu já queria fazer.
Ensina-me a pensar com honestidade quando uma porta se abre e eu preciso verificar se oportunidade, timing e capacidade realmente combinam. Que eu considere aquilo que perderia em cada alternativa, e não apenas aquilo que ganharia. Toda escolha relevante organiza prioridades e muitas vezes revela renúncias que preciso assumir conscientemente. Peço prudência quando uma porta se fecha e eu preciso decidir se devo insistir, negociar, preparar-me melhor ou seguir outra direção. Que eu registre razões, confirme detalhes e perceba o que estou supondo sem evidência. Depois, quando houver base suficiente, dá-me coragem para decidir e parar de reabrir a mesma escolha apenas por insegurança. Sabedoria também inclui saber revisar. Se eu perceber que uma decisão precisa ser ajustada, livra-me de defender um erro apenas para manter aparência de coerência. Prefiro uma rota corrigida a uma insistência alimentada pelo orgulho. Que eu escolha com consciência e aceite aprender com os resultados. Quando me encontro diante de uma escolha, quando emoções fortes tornam todos os argumentos mais convincentes e eu preciso recuperar uma visão mais ampla, desacelera meu raciocínio. Mostra-me se estou decidindo por valor, medo, orgulho, cansaço ou pressão. Nomear a força que me empurra pode mudar a qualidade da decisão. Eu busco tua direção quando uma escolha afeta minha família, meu trabalho ou outras pessoas que merecem ser ouvidas antes de eu concluir. Aproxima conselhos competentes, mas conserva em mim responsabilidade pela decisão. Que eu não terceirize escolhas difíceis para depois culpar quem aconselhou, caso o resultado não seja o esperado. Eu te peço sabedoria quando estou cansado e qualquer decisão parece mais difícil, mais ameaçadora ou mais urgente do que de fato é. Ajuda-me a identificar quais informações realmente faltam e quais dúvidas são apenas a tentativa de alcançar certeza absoluta. Que eu escolha com base suficiente, aceitando que nenhuma decisão humana elimina toda incerteza. Sabedoria também inclui saber revisar. Se eu perceber que uma decisão precisa ser ajustada, livra-me de defender um erro apenas para manter aparência de coerência. Prefiro uma rota corrigida a uma insistência alimentada pelo orgulho. Que eu escolha com consciência e aceite aprender com os resultados. Dá-me clareza quando preciso dizer não a uma proposta boa em si, mas incompatível com responsabilidades que já assumi. Se a questão puder ser dividida em etapas, ajuda-me a não tratá-la como um bloco impossível. Talvez eu não precise decidir tudo agora. Talvez precise apenas produzir a informação necessária para a próxima escolha. Senhor, amadurece meu julgamento quando devo escolher entre corrigir um erro discretamente ou admitir publicamente algo que impactou outras pessoas. Dá-me liberdade para mudar de opinião quando os fatos mudarem. Coerência não significa repetir indefinidamente uma decisão antiga. Pode significar permanecer fiel aos valores enquanto a estratégia é revisada. Concede-me discernimento quando a comparação com outras trajetórias me faz acelerar etapas para as quais ainda não estou preparado. Antes de concluir, que eu examine interesses, custos, consequências e alternativas. Livra-me de selecionar apenas os fatos que confirmam o que eu já queria fazer. Sabedoria também inclui saber revisar. Se eu perceber que uma decisão precisa ser ajustada, livra-me de defender um erro apenas para manter a aparência de coerência. Prefiro uma rota corrigida a uma insistência alimentada pelo orgulho. Que eu escolha com consciência e aceite aprender com os resultados. Ensina-me a pensar com honestidade quando uma decisão pode ser revertida com facilidade e eu a trato como definitiva, aumentando um peso que não existe. Que eu considere aquilo que perderia em cada alternativa, e não apenas aquilo que ganharia. Toda escolha relevante organiza prioridades e muitas vezes revela renúncias que preciso assumir conscientemente.
Peço prudência quando uma decisão é difícil de reverter e eu a trato com leviandade apenas para não lidar com a complexidade. Que eu registre razões, confirme detalhes e perceba o que estou supondo sem evidência. Depois, quando houver base suficiente, dá-me coragem para decidir e parar de reabrir a mesma escolha apenas por insegurança. Quando me encontro diante de uma escolha, quando preciso diferenciar persistência de teimosia, reconhecendo se ainda existem evidências reais para continuar, desacelera meu raciocínio. Mostra-me se estou decidindo por valor, medo, orgulho, cansaço ou pressão. Nomear a força que me empurra pode mudar a qualidade da decisão. Antes de concluir esta parte da oração, dá-me sabedoria. Organiza meus pensamentos com clareza. Livra-me da pressa de decidir com clareza. Mostra o que eu ainda não vi com clareza. Ensina-me a ouvir com serenidade. Dá-me coragem para escolher com serenidade. Senhor, eu te peço discernimento que possa ser testado na realidade. Se uma decisão parece boa, que eu examine suas consequências previsíveis. Se um conselho me agrada, que eu não o aceite apenas por confirmar o que eu já queria fazer. Se uma crítica me incomoda, que eu não a descarte antes de perguntar se existe nela alguma verdade útil. Faz de mim alguém ensinável. Dá-me coragem para escolher com informações suficientes, mesmo quando não houver certeza total. A indecisão prolongada pode parecer prudente, mas às vezes apenas transfere o problema. Mostra-me quando já pensei o necessário e preciso agir. Depois da escolha, ajuda-me a acompanhar os resultados e corrigir a direção sem transformar mudança de rota em humilhação. Se você está buscando sabedoria e direção, inscreva-se no canal para acompanhar outras orações como esta. Deixe o seu like para fortalecer o alcance deste conteúdo e compartilhe com alguém que esteja diante de uma decisão importante. Em seguida, volte seu coração para Deus e continue este momento de oração. Pai, livra-me de buscar apenas a opção mais confortável. O melhor caminho pode exigir conversa difícil, disciplina, espera ou renúncia. Também livra-me de escolher o caminho mais sofrido só para sentir que fiz algo mais espiritual. Dá-me equilíbrio para reconhecer que responsabilidade não precisa ser dramatizada. Às vezes, a decisão sábia é simples, concreta e silenciosa. Que eu saiba registrar o que aprendo. Quero lembrar das razões que me levaram a uma escolha, para não reinterpretar tudo depois com base apenas no resultado. Uma boa decisão pode enfrentar dificuldades, e uma decisão ruim pode produzir um benefício temporário. Ajuda-me a avaliar processo, intenção, informação e consequência com honestidade. Eu coloco diante de ti as escolhas que consigo nomear agora. Ilumina o que ainda não percebi. Aproxima as pessoas certas, afasta pressões desnecessárias e dá-me serenidade para pensar. Que minhas decisões expressem verdade, responsabilidade, compaixão e prudência. Conduze meus passos e ensina-me a aprender enquanto caminho. Amém.